Eu acho que cada área sua tem que ter 3 indicadores mais importantes. Então, 3 da equipe, 3 de satisfação de clientes, né, de percepção de clientes e a jornada do cliente para ver como é que ele está acontecendo. E se você tiver o funil de vendas, 3 ali no funil de vendas também. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, é o que aconteceria se não tivesse esse indicador? Né? Ou, por exemplo, tipo, alguém usou esse indicador está sendo usado para alguma coisa? Porque tem coisa que não está nem sendo usada, tá ali só para falar que tem, né? Só para dizer que o relatório está mais bonito, está mais completo. Se você tiver mais pessoas dentro da sua equipe batendo meta, se você tiver um ticket médio maior, se você estiver vendendo mais mix, se você tiver uma carteira de clientes ativas crescente, cara, você já monitorou uma parte super importante. E óbvio que no final de tudo, faturamento, né, e rentabilidade. Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um nosso programa semanal de Vendas, Gestão e Liderança, o podcast Venda Mais. Antes de mais nada, feliz ano novo, né, Marcelo? Estamos dando aqui um feliz ano novo para as pessoas, ó, que seja um ano fantástico para você, fantástico para a sua equipe, fantástico para a sua empresa, e se não for, por acaso, nós estamos aqui para te ajudar, certo? Então vamos estar sempre aqui torcendo pelo teu sucesso, te ajudando nos momentos tanto os bons quanto os mais difíceis. Conte com a Venda Mais para te ajudar. O assunto de hoje é algo que a gente tem dependido muito na Venda Mais, que é a gestão por indicadores. E é um assunto que às vezes parece que ele é meio árido, mas não é. Na verdade, se você aprende a lidar corretamente com os indicadores, você começa a ver uma partitura de música, na verdade. Aquilo ali ganha vida, aquilo, né, tipo, começa a se transformar em algo colorido, vibrante, que, né, um mapa que abre para você. E a gente tem defendido cada vez mais que se você quiser fazer a gestão que precisa ser feita para lidar com as dificuldades, os desafios que o mercado tem, você precisa claramente começar a fazer uma gestão cada vez mais aprofundada em indicadores. Então esse é o assunto de hoje, a gente é apaixonado por isso, porque a gente acha que realmente ajuda você a criar, inclusive, uma cultura de alta performance, que é mais importante do que só o indicador, é cultura de alta performance, e toda cultura de alta performance pode saber que as pessoas estão medindo as coisas que são mais importantes. É isso que a gente quer falar sobre com você hoje, é como medir as coisas mais importantes, como trabalhar para melhorar. Marcelo. Você vê que esse podcast Venda Mais esse ano 2025 promete, né? Você na praia aí, você dando a sua passeada, a sua relaxada, e a gente falando de indicadores. Já no primeiro, a gente já está falando claramente que esse ano vai ser um ano que a gente vai trabalhar muito em pontos importantes, continuar trabalhando em pontos importantes. Então, feliz ano novo para você. E indicadores é um assunto super importante, porque o que a gente vê acontecer muito nas empresas é que as empresas revisam os números dos indicadores, mas muitas vezes elas não revisam os indicadores, como se aqueles indicadores fossem indicadores definitivos para o resto da vida. E assim como tudo, às vezes os indicadores eles envelhecem. Às vezes os indicadores começam a levar a gente para o lado errado e a gente vê que, por estar acostumado a falar sempre sobre os mesmos indicadores, a gente vai para o lado errado e finge que nada está acontecendo e lá na frente a gente chega num lugar que não é o que a gente quer chegar ou a gente polui muito. Eu estou lembrando aqui, Raul, que a gente começou a falar de indicadores, eu lembrei, cara, quantos artigos você já escreveu sobre indicadores, né? Quantos artigos eu já escrevi sobre indicadores? Eu lembro que eu tinha escrito um que chamava Os Sinais Vitais da Sua Venda, né? Quais são os sinais vitais de verdade? O que você controla de verdade? Mas como tudo no mundo, a coisa vai adquirindo complexidade, né? A coisa vai ficando mais complexa. E nesse podcast a gente quer falar para vocês uma reorganização dos seus indicadores. Porque se a gente mistura tudo e dá para a gente ter indicador para cada área ali do comercial, e é sobre isso que a gente vai falar nesse podcast de hoje, né, Raul? Exatamente. E você sabe que eu estava lembrando que a gente fazia o que a gente chamava de faxinão na Venda Mais. Você que está nos vendo, nos ouvindo, faxinão na Venda Mais era quando a gente pegava e começava o ano, era sempre na primeira semana do ano, vinha todo mundo para trabalhar, entre parênteses, a gente abria todas as gavetas, todos os armários, e a gente começava a tirar coisa de dentro e começava a encontrar umas coisas do arco da velha, literalmente, e a gente dizia, meu Deus do céu, como isso aqui ficou aqui? É porque foi ficando, e quando tirava tudo aquilo e colocava lá fora, e depois a gente contratava, né, algumas coisas reciclava, algumas coisas vendia, depois tinha que, né, muita coisa ia para o lixo, a gente se dizia, meu Deus, parece que está mais leve, né? Que a coisa está mais leve. Eu sou muito a favor desse faxinão, que é uma revisão de tudo.
abrir o teu armário, de vez em quando eu olhar dizendo, o que que tem de roupa velha aqui? Agora estamos no começo do ano, né, tipo, o que que tem de roupa velha? O que que isso aqui está fazendo aqui? Por que está aqui há tanto tempo? Pois é, indicador é a mesma coisa. A gente fica exatamente usando a mesma coisa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, aquilo mudou, o relatório financeiro é o mesmo, o relatório de vendas é o mesmo, né? O tipo, você tem que dizer, não, você tem que dizer, isso aqui ainda é válido? Por que que a gente está medindo isso aqui? Porque senão começa a ter, né, Marcelo, o empilhamento de indicador. Em vez de, né, a pessoa daqui a pouco ela tem 250, acho que a gente podia até começar conversando sobre isso, que qual que é o número certo de indicadores, né? Do tipo, vou fazer uma revisão de, né, você faz o tempo inteiro esse trabalho aí de revisão junto com os gestores e com as equipes, e às vezes os caras chegam com 8 páginas, 200 coisas de Excel, não serve para nada, e às vezes o cara chega com 2 e diz, tá faltando 5 importantes aqui. Como é que acha o meio termo aí? Eu acho que cada área sua tem que ter 3 indicadores mais importantes. Então, 3 da equipe, 3 de satisfação de clientes, né, de percepção de clientes, e a jornada do cliente para ver como é que ele está acontecendo. E se você tiver um funil de vendas, 3 ali no funil de vendas também. Cada área que você tem importante dentro da sua estrutura comercial tem que ter os seus indicadores, né? Então, você veja hoje, por exemplo, a gente trabalha com uma realidade nova de geração de leads. Né? Então, o funil, ela passa a ser importante, né? Geração de leads, quantos leads tem perfil, quantos convertem, quantos abrem negociação, quantos convertem, tudo isso. Isso precisa ter um controle. Se você não tiver um controle disso, não tem um controle, uma parte importantíssima do seu processo comercial, né? Inativação de clientes é algo super importante. Então, assim, hoje a coisa está ganhando uma certa complexidade, por isso esse podcast para você repensar um pouco esse processo, né? E você vê que já não 4, 5 ali já não te dão o que você de verdade precisa. E aí você se complica. Acho que até como resultado você pode ter 4 ou 5, né? Medindo o resultado, né? Então, quantos clientes ativos eu tenho na minha carteira, quanto está meu ticket médio, o lifetime value, o tempo de permanência do cliente dentro da minha organização, enquanto ele está investido, mas isso é o resultado. Mas eu acho que para controlar hoje em dia, a gente precisa de mais indicadores, porque a operação efetivamente é mais complexa e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Eu acho que isso aí vai acontecendo que nem vai acontecer com os carros, com os aviões, que aquele cockpit de controle, no começo era simplesinho, tinha 2 flechinhas e era aquilo ali, gasolina e, sei lá, altitude, sei lá, alguma depois foi ficando, né, cada vez mais complexo. E chega uma hora que é tanta complexidade que algumas coisas passam a não ser mais percebidas, aí você tem que dar aquela enxugada, porque acho que é um processo natural, né, de começar assim, vamos medir tudo. Aí vai dizer, pô, na verdade, né, tem que fazer um Pareto, e aí o Pareto do Pareto, dos indicadores, né? Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, o que aconteceria se não tivesse esse indicador? Né? Ou por exemplo, do tipo, alguém usou esse indicador está sendo usado para alguma coisa? Porque tem coisa que não está nem sendo usada, tá ali só para falar que tem, né? Só para dizer que o relatório está mais bonito, está mais completo. Então, a primeira coisa, até as perguntas mais estratégicas, é o que é de verdade que precisamos medir? O que é que de verdade faz diferença? O que é alavanca? Né? O que é realmente alavanca? Nessas horas eu gosto muito daquele 4DX, né, como metodologia, porque você tem que definir claramente a meta e depois da meta você dizer o que é de verdade que vai ajudar a atingir essa meta. São essas 4 ou 5 coisas. Pronto, é isso. E isso tem que estar muito, muito focado. Porque senão, outra coisa que a gente vê é que você tem indicadores que estão defasados, indicadores que não são confiáveis, e aí o pessoal começa a fazer toda aquela confusão de dizer, eu não acredito nisso aqui, então eu tenho uma planilha separada para acompanhar, né? Então a gente já, né, vai começar a falar sobre isso. Mas, Marcelo, em relação a essa questão de enxugar, abrir, fechar, ir aprimorando. Esse é o jogo, né? Não tem jeito, né? Você vai abrindo, perde o foco muitas vezes do mais importante. Eu gosto muito, tem um representante comercial que eu gosto demais, o Afonso. O Afonso fala o seguinte: o meu indicador é positivação, né? Ele trabalha com venda recorrente, produz venda recorrente. Ele falou: o meu indicador é positivação. Eu monitoro positivação primeiro de tudo. Porque se a minha positivação começa a cair, significa que algo errado está acontecendo na minha carteira de cliente. Ele falou: então o meu olhar primeiro de tudo é positivação. Depois eu vou extrair tudo. Ele tem uma equipe que trabalha com ele na empresa de representação dele. Ele falou: depois eu vou extrair tudo, mas o meu olhar é positivação. E eu preciso melhorar a positivação. Ano passado, em 2024, ele passou o ano inteiro olhando para a expansão de positivação com visitas presenciais, por exemplo. E aí ele falou assim: puxa vida, mas saiu muito caro. Aí eu positivei, algo que a gente falou no podcast anterior, e eu positivei muito, só que os clientes passaram a dar prejuízo porque meu custo de atendimento ficou muito alto, né? Então, veja, acertei na positivação, mas piorei por outro lado, porque aumentando a positivação eu comprometi
a rentabilidade de alguns clientes, porque para aumentar a positivação eu tive que investir grana em clientes que não me dava o retorno que o investimento que eu fiz para ele. E aí agora ele está repensando os indicadores dele. Mas vê como isso é muito legal. E eu gosto muito disso. Você vai falar, pô, Caetano, deu errado porque ele teve prejuízo em alguns clientes? Sim. E agora ele corrige esse número. Mas o mais importante, ele estava com o olhar exatamente onde ele queria atingir, ele percebeu que ele cometeu um erro, que todo indicador que você estimula, você vai gerar um problema, e faz parte do processo, né? E aí você tem que pensar em como que você vai lidar com esse problema que você gerou, né? No caso dele, como manter a positivação, atendendo clientes de uma maneira que custe menos caro para ele, para que vale a pena ter esses clientes, ou, quem sabe, não atendendo algum perfil de clientes que ele atendia antes. Então eu gosto muito disso, sabe? Isso daí significa que o cara tem a operação dele exatamente na mão e ele definiu o indicador. Quando você fala dos 4DX, é isso, né, Raul? Se eu perguntar para você que está nos ouvindo agora, qual indicador de verdade é o seu foco em 2025? Qual é o número ali que você vai perseguir em 2025? O que você precisa melhorar de verdade na sua organização? Isso já é um debate enorme e na maioria das vezes a gente não tem essa resposta e a gente precisa ter. Você vê que o Fabiano, né, você que está nos ouvindo já deve ter acompanhado o Fabiano, nosso diretor comercial, e fez vários podcasts com a gente. Ele sempre fala que, na verdade, você deveria estar olhando para um par de indicadores, né? Porque você, por exemplo, tem geração de leads é a principal, mas qual é o custo dessa geração de leads? Qual que é a taxa de conversão? Então, eu tenho um que é quantitativo. Então, por exemplo, positivação de clientes. Eu tenho um número que é quantitativo, é um percentual. O qualitativo está dando lucro ou não está dando lucro? Está vendendo mix ou não está vendendo mix? Qual que é o custo de venda? Quer dizer, você vê que tem, na verdade, um par ali. Um vem um número bruto e outro vem um número qualitativo para dizer, mas esse número bruto está ok ou não está ok? Porque senão, né, eu saio gastando e vendendo muito, mas na verdade tive prejuízo. Então esse processo, você vê que já é um processo mais elaborado, mais inteligente de trabalhar com indicadores, de você aprimorando o teu processo. E por isso tem que ter muito cuidado também de não sair seguindo modinha ou acompanhando alguma coisa só porque alguém falou que tem que fazer tal coisa. Na tua realidade, o campeão é diferente. Você que vai olhar e dizer, espera aí, qual é de verdade o número que vai impactar? Isso que o Marcelo falou, é um debate interno. O Jim Collins, uma das coisas, ele tem que, toda empresa que conseguiu fazer a transição de good para great, tem o que é 1 sobre X, né? E que quando você melhora esse teu X, você realmente começa a ter resultados excepcionais. E você tem que entender qual que é esse teu X, né? No caso desse representante, ele achava que era positivação, agora ele está vendo que é positivação com rentabilidade, certo? Ou com um custo de venda acessível. Mas veja como o simples fato de você aprofundar num indicador específico e ter foco já faz com que, se você estiver acompanhando realmente os outros indicadores de apoio, você já comece a melhorar. Mas deu direcionamento para a equipe. Se começou a dizer, gente, precisamos positivar. Se precisamos positivar, a equipe de vendas precisa revisar processo. Veja que muda a comunicação com a equipe. Deve ter campanha de vendas para direcionar. Sabe, tem uma sequência de coisas que começam a acontecer porque aquela decisão foi tomada. É importante decidir um indicador, essa é a nossa bandeira, levantamos a bandeira, é positivação. Por exemplo, só o exemplo, né, Marcelo. Ok, desdobrou numa série de coisas. Começou a evoluir. Note como o próprio sucesso deste indicador, porque ele teve sucesso, começou a trazer outras consequências. Toda vez que eu dou foco através de um indicador, eu tenho que começar a acompanhar as outras consequências também. Se eu consigo fazer com que tudo suba corretamente, perfeito, se não, eu tenho que fazer correções de apoio. Correções para apoiar a ação. Mas note como eu estou no controle do processo, né? É uma postura proativa em relação aos indicadores. Então, eu gosto muito disso, desse pensamento de dizer, estou controlando o processo, ou estou tentando aprimorar o processo. E, de novo, faz parte da cultura, né? Porque se você amanhã ou depois não fizer uma reunião ou outra, a própria equipe vai começar a reclamar, porque ela precisa desse direcionamento, porque todo mundo está fazendo. Se você não fizer, alguém da tua equipe vai fazer, porque já aprendeu a fazer também. Quer dizer, você começa a direcionar. Muito bem, Marcelo, mais alguma coisa para falar disso antes da gente começar a aprofundar em coisas específicas? Não, eu acho que as suas colocações são perfeitas, Raul. Eu vejo que a gente tem o resultado que a gente espera, né? Porque a gente mistura muito isso, e a gente aqui também está misturando muito isso, né? O resultado que eu espero e as ações que eu preciso para atingir aquele resultado, que é o desdobramento desse processo, né? Então, por exemplo, eu quero ter uma positivação alta ou eu quero ter uma carteira de clientes ativa forte, né? Então, assim, para eu ter uma carteira de clientes ativa forte, eu preciso saber se os meus clientes
estão dando lucro, eu preciso saber o perfil de cliente que está dando lucro, eu preciso saber se esses clientes estão satisfeitos com o meu atendimento, então eu preciso pesquisar o atendimento. Então você vai desdobrando o que você precisa monitorar para que esse indicador continue bem sucedido. Mas o mais importante, né? E aí, os 5 resultados principais da sua empresa, isso para mim, o olhar seu tem que estar muito forte naquilo. Porque se o olhar estiver forte naquilo, por mais que você haja na consequência, algum deles distorceu, aí você desce imediatamente. Eu me incomodo muito quando você está olhando muito de baixo para cima, que você fica perdido no meio dos indicadores e você perde de verdade os números que você quer atingir. Então veja que esse olhar de subir e olhar os números que eu quero atingir, descer e entender por que eu estou atingindo e não estou atingindo, é o exercício que o líder tem que fazer o tempo todo. Eu nunca esqueço um cliente nosso que trabalha na indústria, né, um dono de uma indústria, uma grande indústria, e ele fala o seguinte: pô, Caetano, eu sei o resultado que precisa ter cada unidade de produção dentro da indústria. São 5 unidades de produção, dentro de uma mesma fábrica. Ele falou: eu sei o resultado de fazer. Ele falou assim: então todo dia pela manhã eu olho o resultado de cada uma das unidades de produção. E quando eu vejo que uma caiu, eu vou lá para entender o que aconteceu para aquele resultado ter caído. Ele falou: mas sabe qual é o problema? E com o tempo eu vi esse problema junto com ele. É que quando eu entro na fábrica, eu começo a resolver tantos probleminhas que eu vou percebendo dentro da fábrica. Você que é líder, você que é gestor, você que é dono, sabe do que eu estou falando, que quando eu chego lá atrás, eu quase que chego sem energia mais, né? Porque eu fico resolvendo um monte de pequenos probleminhas e quando eu chego lá, eu já chego quase cansado, certo? Sendo que, na verdade, eu deveria ir lá e resolver aquele problema, certo? E esse deveria ser o meu foco. E aí a gente começou a exercitar um pouco isso, junto com ele, né? Que foi chamar os líderes de áreas para vir apresentar o resultado para ele uma vez por semana, justificar esse processo, quando tem sucesso e quando não tem sucesso. Mas é muito importante você ter isso. Cara, se eu olho os 5 principais resultados que eu tenho na minha organização, aí eu vou olhar os indicadores que fizeram aquele resultado acontecer. Então você tem que subir, descer. O grande perigo é quando você fica enfiado no meio de tanta informação que você não vê o que está acontecendo lá na frente. Por exemplo, a gente chega para fazer um diagnóstico numa empresa e fala para o cliente assim: cara, esse ano você perdeu 300 clientes. E ele fala: como que eu perdi 300 clientes? Perdeu, cara, você parou de vender para 300 clientes. Veja, o olhar dele está tão perdido na operação que ele não está olhando ali em cima. Clientes ativos, pô, eu perdi 300. Por que eu estou perdendo tanto cliente? Então, a gente, às vezes, vem um agente de fora para botar o dedo ali, uma luz ali e falar: cara, olha o que está acontecendo nisso daqui. Por quê? Porque o cliente ele está perdido dentro dos indicadores. Eu falo: cara, e aí você chega para ele e fala: o que é mais importante para você? Ele falou: cara, o que me dá resultado é minha carteira de clientes. Eu falei: pois é, meu, você perdeu 300 clientes esse ano, né? Então é muito importante que a gente não perca o olhar do resultado que a gente espera, dos 4, 5 resultados que você espera, e desça quando houver alguma distorção ou para fazer a manutenção e o desenvolvimento de novos indicadores que vão sinalizar se você está no caminho certo ou não. Sabe o que eu estou pensando aqui, Marcelo, que uma dúvida que pode surgir de quem está nos vendo, nos ouvindo, é que, por exemplo, quando eu vou fazer um exame médico, ele vai pegar minha temperatura, ele vai pegar minha pressão, ele vai, sei lá, pegar meu colesterol, ou seja, tem algumas coisas básicas que são para todo mundo e depois você aprofunda. Se você fosse fazer isso aí, por exemplo, para um gestor, para uma gestora que está hoje nos ouvindo e nos acompanhando, já de cara, monitorar, que seria qual? Esses são os principais, isso aqui você tem que ficar olhando. O que você colocaria na lista? É uma perguntinha simples pra caramba, né? Vamos lá. Eu acho que veja só, a primeira coisa é clientes ativos na carteira. Eu pegaria clientes ativos na carteira. Você pode transformar isso em positivação ou não? Porque é o seguinte: se o seu cliente está satisfeito com você, ele vai estar ativo. Se o seu cliente não está satisfeito com você, não vai estar, ele vai inativar. Então, assim, você pode medir a satisfação do cliente, sim ou não, mas, cara, às vezes ele está satisfeito com você e ele não está recomprando. Então, clientes ativos na carteira, para mim, é o indicador base de clientes, né? O segundo indicador, para mim, é quanto você está conseguindo vender de mix para os clientes que estão ativos dentro da sua carteira, né? Quantos SKUs você tem vendido em média para cada cliente, o que vai desdobrar num outro indicador para mim que é super importante, que é o ticket médio que você está conseguindo por cliente, que para mim sinaliza uma distorção. E se for pensar em termos de equipe comercial, um líder com a sua equipe comercial, quantas pessoas da minha equipe de verdade estão batendo a meta? Porque eu acho que quantas pessoas de verdade da equipe, a gente chama isso de TAM, a Raul chama isso de TAM, na Venda Mais, taxa de atingimento de meta, quantos caras estão batendo a meta de verdade, sinaliza se o seu atingimento de meta está saudável ou não está saudável. Então, assim,
Se você tiver mais pessoas dentro da sua equipe batendo meta, se você tiver um ticket médio maior, se você estiver vendendo mais mix, se você tiver uma carteira de clientes ativas crescente, cara, você já monitorou uma parte super importante. E óbvio que no final de tudo, faturamento, né, e rentabilidade. Mas se você monitorar isso para mim, cara, você já está monitorando mais do que grande parte do mercado monitora, sabe? A maioria se perde dentro do processo e não monitora isso. Aí você pode falar, Caetano, minha carteira de clientes ativos está diminuindo. Opa, aí eu vou entender satisfação de clientes, aí eu vou entender o churn, por que esse churn está acontecendo, como é que está o LTV, o Lifetime Value desse cliente, aí eu vou descer ali naquela vertical. Mas quando eu subo, eu olho esses indicadores, eu olho esses resultados, já fiz muita coisa importante. E eu acho que é muito legal também a gente ser lúdico nesses resultados, né? De alguma maneira, olhar para esses resultados, como o Raul disse, não precisa ser uma coisa pesada, pode ser legal, pode ser bacana, aquilo tem que fazer parte da sua vida de uma maneira leve, né? Não precisa ser um negócio muito pesado. Mas eu todos os dias olharia para esses indicadores assim, com muita força. E aí, gestor, você na sua rotina tem que colocar ali, toda segunda-feira eu olho para esses indicadores aqui na minha empresa, né? Então, por exemplo, um cliente nosso, e a gente faz isso na Venda Mais também, ele fica olhando o tamanho de propostas em aberto que ele tem para fechamento. Como ele tem controle razoável do restante da operação, quando o número de propostas ou o volume de dinheiro em negociação e o número de propostas cai, ele fala, opa, eu tenho um problema aqui, eu preciso trabalhar sobre esse processo. Vendi bem, não vendi bem? Então, cada um vai escolher o seu. O importante é que você tenha um dia da semana para fazer isso. Tinha um grande gestor que eu conheci, que trabalhava com venda de altíssimo valor agregado, venda complexa de alto valor agregado, aquele cenário absurdo. Ele falava assim, cara, toda segunda-feira eu reviso o funil de todos os meus clientes, né, e todos os meus vendedores. E junto com eles eu reviso o funil. Eu passo o dia inteiro revisando o funil com os meus vendedores, depois de revisar o funil geral da minha empresa. Porque é isso que faz a minha venda acontecer. Pronto, ele definiu o que ele está olhando, ele acompanha de perto isso, taxa de conversão, entrada de novos clientes, de novos projetos, ele tem controle total da operação dele, monitorando o funil. Então veja que você tem que escolher onde você vai jogar, e a hora que você escolher, cara, jogar naquilo sistematicamente, consistentemente. Gestão não é fácil, gestão às vezes é chato, mas é preciso ter repetição. Você sabe que eu estou me lembrando que em administração da produção, eu não estou me lembrando o nome do caso, daqui a pouco eu vou pesquisar e vou me lembrar, mas tinha uma fábrica que estava produzindo pregos, e aí então esse especialista que foi contratado chegou para aumentar a produtividade e disse, vamos aumentar a luz. E aí então aumentaram a luz, ficou mais, né, e ficou mais iluminado, melhorou a produtividade de prego. Aí todo mundo disse, uau, então mais luz, então vamos iluminar tudo. O cara falou, não. Experiência científica, agora a gente tem que testar o contrário. Testaram o contrário e escureceram, né? E aí continuou aumentando a produção de pregos. E os caras falam, pô, mas como que é isso? E aí na hora que eles foram ver, e aí por isso que é esse efeito, que é o efeito do observador, o simples fato das pessoas que estavam fazendo pregos saberem que estavam sendo observadas melhorou a produtividade. Não era a luz para cima ou para baixo, era que tinha alguém monitorando aquilo. Então, quando um gestor e uma gestora chega do lado da equipe e diz, gente, o negócio é o seguinte, positivação é importante, e todas as semanas começa a dar ritmo e cadência para a equipe de vendas, dizendo que é positivação, e queria, por exemplo, uma reunião de segunda-feira para dizer quem que está com a positivação boa, quem não está, o que nós podemos fazer para melhorar. Quer dizer, você vê que já começou a dar tração para todo mundo, já está acompanhando, isso aqui é uma força poderosíssima, certo? E aí você vai fazendo os ajustes. Agora, se você chega e diz, gente, o negócio é o seguinte, nós temos 8 prioridades, a gente sempre fala sobre isso, prioridade não deveria nem ter plural, prioridade vem de prior, prior significa primeiro. Quando você está trabalhando indicadores, está trabalhando foco, você basicamente está dando tração para a equipe, não existe tração com 8 indicadores. Certo? Tipo, você tem que definir qual é o principal e a partir daí você desdobra, e a partir daí... Mas note a cadência, note também como isso aproxima o líder da equipe. Note como ao fazer a reunião de segunda-feira e revisar todas as propostas, todo o funil, tudo o que aconteceu, eu estou muito próximo da equipe, muito, muito próximo da equipe. Eu posso ter até uma equipe espalhada, mas eu estou acompanhando. Raul, não consigo fazer isso, né? Caetano, a gente tem muita gente, não consigo fazer isso. Bom, então você deveria ter uma estrutura que permitisse fazer isso, mas você deveria estar fazendo isso, porque no fundo você está dando tração, foco, direcionamento para a tua equipe. Marcelo, encaminhando aqui para o final eu queria falar uma coisa que eu acho que é super importante, porque você falou, a gente cobriu, mas acho que é super importante, que é visualizar os indicadores e tornar eles mais agradáveis. Eu sempre gostei, por exemplo, de semáforo, né, vermelho, amarelo, verde, sinais de alerta,
Eu vejo que quando trabalha, por exemplo, círculos, né, graficamente visualizados, temos uma carteira de 1.500 e perdemos 300. Pô, 300 é muito, mas quando eu mostro isso graficamente, que é 20% do gráfico, tipo uma bola gigantesca de clientes perdidos, eu acho que as pessoas batem o olho e sentem, tem uma emoção diferente. Como que você tem trabalhado e recomendado trabalhar essa visualização de indicadores para que realmente fique algo mais prático, mais lúdico e que transforme em ação? Olha, eu acho que o semáforo é uma maneira tranquila de trabalhar, todo mundo entende como é que isso está funcionando, né? Tá tudo verde, tá tudo amarelo, tá tudo vermelho. O cara consegue reagir a isso rapidamente, né? Verde, 100% a mais, amarelo entre 85% geralmente 100% e vermelho abaixo de 85%. Eu acho que são maneiras interessantes da gente visualizar. Mas sabe o que eu gosto muito ao comentar aqui, né? Tentar dar realmente ludicidade ao processo. Eu lembro que a gente tinha um cliente do agro, né? E uma empresa aqui super de ponta mesmo, né? E a gente falava muito em venda de produto, não sei o quê, mas com o tempo eles descobriram que quando uma fazenda ou uma propriedade começava a consumir o produto deles, era quase que um desembarque natural. As fazendas começavam a consumir um produto deles, daqui a pouco estavam usando a tecnologia deles, que eles chamam os produtos de tecnologia, meio que como um todo, né? E aí a ludicidade deles era assim, vamos falar quantas fazendas a gente conquistou e quantos hectares de terra a gente conquistou no mês, né? Então, assim, fazendas e hectares de terra ou quantas cabeças de gado a gente conquistou no mês. Você vê que isso é legal, isso é lúdico pra caramba, sabe? Isso não é assim, quanto saco de ração eu vendo. É claro que quanto saco de ração eu vendo é importante, é claro que quanto saco de fertilizante eu vendo é importante, quantos litros de defensivo eu vendo é importante, mas quantas fazendas eu conquistei, tem uma ludicidade bonita nesse processo. Porque daí você chega na sua convenção de final de ano e fala assim, cara, esse ano nós estamos em tantas fazendas. Tem várias empresas aqui no Brasil e que são famosas, por exemplo, por, cara, o meu negócio é capilarização, eu quero estar no maior número de pontos de venda possível. Empresas são reconhecidas no Brasil inteiro sobre quantos pontos de venda eles estão. Como você falou agora há pouco, cara, quando chega na convenção de vendas, nós estamos em mais pontos de vendas que nós nunca estivemos na nossa história. Tem uma beleza nesse negócio, sabe, que não é só a beleza do número, é a beleza da missão decodificada no número. E eu acho que quando a gente chega nisso, a gente chega muito perto da perfeição no que tange acompanhamento de número, acompanhamento de resultado. Então, assim, esse exercício de deixar um número menos áspero e mais sensível e mais conectado com a missão, eu acho que ele é super importante e acho que ele traz resultados muito legais. Perfeito. E tudo se conecta, né? Volta no círculo e a gente consegue revisar e fortalecer. Muito legal. Comentários finais aqui para a gente terminar o programa de hoje? Não, é isso. Feliz ano novo para todo mundo. Aproveite quem ainda está de férias, quem está de férias nos ouvindo. Com certeza a galera aqui, líder, empresário que nos ouve, acorda mais cedo que a família, 90% das vezes, já começa a ouvir ali o podcast, né? Deve ter recebido a notificação, pô, chegou o podcast da Venda Mais. Então, um feliz ano novo para você. Aproveite seu ano, sabe? Aproveite a sua jornada, né, cara? Porque, na verdade, é isso. A jornada é muito importante e que ela seja prazerosa durante o ano. Durante muito tempo, trabalhar não foi algo prazeroso. Foi algo que a gente ligava com sofrimento. E muita gente trabalhou muito em 2024 e vai continuar trabalhando em 2025. Mas faça disso o seu prazer também, porque senão a coisa fica muito pesada, tá bom? Um abraço, feliz ano novo. Talvez seja um grande indicador de performance, né? Prazer, né? Do tipo assim, tô com tesão de trabalhar, esse é um grande indicador. Meu recado final para você que está nos ouvindo lembre quando você está trabalhando indicadores, isso tipo, a gente está no começo do ano revisando coisas, pare para pensar que quando eu pego um indicador que está positivo, eu tenho fácil para comemorar, mas eu tenho que sempre pensar o que é que a gente fez para ter esse número positivo, porque a gente quer continuar fazendo isso, quer melhorar isso. Então, né, lembre de você pegar o que está no verde e dizer que fantástico, mas o que podemos aprender com isso? Eu comemoro, mas aprendo. Quando eu tenho um resultado que não é positivo, eu tenho que prestar muita atenção, porque aí sim tem uma grande oportunidade de melhoria, e também você tem que prestar atenção que só a crítica não funciona, porque mesmo no resultado negativo, tem coisas boas sendo feitas também. A questão é como que eu explodo, como que eu melhoro essas coisas boas, como que eu deixo de fazer as coisas ineficientes e faço essa transformação. Então, note que no fundo, a jornada de indicador está muito ligado a uma jornada de melhoria contínua. É isso. É uma visão diferente sobre a vida. E quando tem desafios, não torça por desafios menores. Você cresce. Os indicadores nos ajudam a crescer.
A gente olha para os nossos desafios de anos atrás e diz, nossa, eu achava que eram difíceis, mas hoje eu vejo que, na verdade, não eram tão assim. Os meus desafios de hoje parecem muito mais difíceis e complicados. Tenho saudades daquela época que eu achava que tinha problemas e não tinha problema. Por quê? Porque você cresceu. Então, para 2025, nessa tua jornada, lembre, continue crescendo, continue estimulando o crescimento da tua equipe e lembre que indicador é nosso grande amigo nessas horas, tá bom? Gente, super obrigado, excelente janeiro aí, descanse e nos vemos no próximo podcast Venda Mais. Tchau!